diversos serviços. E aí, por isso, as padarias são um grande potencial para a nossa consultoria de impacto. Um grande potencial mesmo. Porque quando precisam de muitos serviços, a gente pode fazer um combo, né? E vender dentro da nossa consultoria. Inclusive, quem ainda não assistiu às aulas da consultoria de impacto, método consultoria de impacto, precisa assistir, tá? Assistam as aulas que tem lá e também, se ficarem com alguma dúvida, podem assistir a gravação do segundo encontro do desafio Meu Primeiro Cliente de 30 Dias, que está lá, mesmo para quem não está no desafio, porque nós abordamos um pouquinho mais sobre o método consultoria de impacto nesse segundo encontro. Então, é importante para tu conseguir esclarecer bem todas as tuas dúvidas sobre isso. Ficou com dúvida ainda? Coloca lá no portal do aluno que a gente te responde em relação a qualquer necessidade que houver. Mas voltando às padarias, são um foco muito grande para a gente vender a consultoria de impacto. Então, lembrem disso, tá? É verdade. Bom, e aí por onde começar, então, a implementar boas práticas em padaria? Como toda a nossa orientação, a gente está falando de implementação de boas práticas, e como as aulas de implementação, quem não assistiu, assista as aulas de implementação de boas práticas, a gente tem que começar pelo comecinho mesmo, tá? Daí você pode pensar, Gurias, mas é óbvio que tem que ser pelo comecinho. Mas aqui é um caso especial. Aqui, quando a gente fala em padarias, a gente começa fazendo o diagnóstico nas padarias, mas principalmente com foco para entender qual é a dor maior, porque tem muitas dores. Quando a gente for implementar o diagnóstico de boas práticas, que a gente ensinou e que a gente disponibilizou para vocês lá no curso, ele vai chover não conformidade. É muita não conformidade. E quem está aqui, a Gleia que está aqui, as gurias que estão aqui, que atendem padaria, podem falar para a gente. É muita coisa errada, gente. Então, o foco aqui de implementar o diagnóstico, de realizar o diagnóstico na padaria, não é só realizar o diagnóstico, mas é realizar o diagnóstico, dar uma respirada, como a gente fala, e entender, meu Deus, por onde eu começo? Qual é a dor maior? E a dor maior a gente vai identificar quando a gente faz esse diagnóstico. Porque vai ter muita coisa errada, a gente não vai conseguir resolver tudo. Então a gente tem que entender o que está sofrendo mais ali, o que está doendo mais. E, gente, quando a gente fala de muita coisa errada, é num nível. É num nível. Sabe aquela avaliação que a gente tem lá no diagnóstico, que quando a gente vai preenchendo, nos traz lá embaixo um percentual, né? Percentual de conforme e um percentual de não conforme. Quando a gente fala em fazer essa avaliação e ter muitas coisas erradas, a gente fala em um percentual de não conformidades de em torno de 90%, às vezes mais. Ou seja, pouquíssimas ações daquele diagnóstico estão conformes. Pouquíssimas coisas naquela padaria estão acontecendo como deveriam. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? A gente já fez trabalhos em várias padarias. Eu lembro de uma que o nome dela é bem engraçado, não vou falar porque pode ter gente que conheça, depois a gente fala as situações dela, né? Mas ficou um marco, né? O nome dessa padaria, porque era engraçado. E lá tinha mais de 95% de não conformidades quando eu comecei o trabalho lá. E foi um trabalho de acompanhamento periódico, justamente porque não tem como a gente fazer esse trabalho tão rápido assim. Tem muita coisa para ser avaliada, tá? Então não se assustem quando vocês chegarem em uma padaria e se depararem com um percentual de não conformidade muito grande. É normal, não deveria, mas é mais normal do que a gente pensa. Gente, é isso que vocês vão encontrar, na verdade. A não ser aquelas padarias novas, que são tipo empórios, casas de pães, algo mais gourmetizado, que iniciaram agora. As padarias tradicionais, o negócio é terrível mesmo, tá? Então, é importante a gente já ir fazendo esse diagnóstico com essa visão. Por quê? O plano de ação que a gente ensina para vocês lá na consultoria de implementação de boas práticas, ele não é um plano de ação tradicional. Ele é um plano de ação envolvendo as maiores necessidades no momento. E esse plano de ação ele vai precisar ser revisado, ser ajustado com uma frequência muito maior do que em outros lugares. Por quê? Porque uma empresa, como a Caterine comentou, que está 95% não conforme, gente, é muita não conformidade. E aí vocês têm que entender dentro desses 95%, o que é mais urgente. E é isso que vai lá no plano de ação nesse primeiro momento. Tá? Entenda o que é mais urgente ali. É higiene? Atendia lugar, né, que o pessoal, eles não usavam camiseta, eles não usavam parte de cima. Tá? É higiene que é o problema, lugares que não limpam o maquinário.
porque não precisa limpar, é só raspar com a espátula que tá tudo certo. A maioria das padarias, inclusive, faz isso. Então, qual é a maior problemática? É isso que vai estar no plano de ação como ações imediatas. Então, quando atender padaria, já vai com esse pensamento, meu Deus, lá dentro vai ser tenso, como acaba eu tô ali. Bom, então eu já vou ir com esse olhar para tentar entender qual é a maior problemática do local para resolver essas problemáticas, sabe? Bom, é tenso demais, gente. Demais. Aí a Gleia perguntou ali, né? Com que frequência de revisão de plano vocês indicam? Gleia, vai depender, tá? Da quantidade de não conformidades que tem para serem feitas. No início, como é muita coisa, a gente vai executando aquilo e vai fazendo esse acompanhamento, essa revisão um pouco mais frequente, tá? De repente, a cada 15 dias, conversa com o proprietário para entender como que foi aquele processo, mas vai muito do teu feeling, tu sentir se está acontecendo ou não. Às vezes, a gente vai lá na empresa, a gente já vê o que não está acontecendo aquilo. E aí, a gente vai ter que conversar com o proprietário para entender como que isso pode acontecer. O que a gente tem que fazer para isso acontecer? Mas sempre trazendo uma forma com que ele veja que é para o bem, que é para conseguir fazer as coisas ficarem melhores, e não naquela forma de cobrança, senão acaba que às vezes ele pode pensar, ah, não, mas essa guria está me cobrando, eu não quero uma pessoa aqui para ficar me cobrando. Então a frequência no início um pouco maior, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, depois que as coisas estão mais adaptadas, pode fazer com uma frequência menor, tá? 15 dias, um mês, enfim, depende da realidade. Isso aí. E aí, gente, aqui é um ponto importante. Na consultoria de acompanhamento periódico e na consultoria de impacto que a gente oferece, que a gente fala, explica para vocês, ensina para vocês, aqui no primeiro momento vai ser os 2 primeiros meses mais intensos. Lembra quando a gente fala na aula assim, da consultoria de impacto? Gente, nos primeiros momentos vocês vão trabalhar um pouco mais, vocês vão ir mais horas, vocês vão ter mais trabalho. Para padarias isso se encaixa muito. Nos primeiros 2, 3 meses vai ter muito trabalho para fazer. Vocês talvez trabalhem mais do que vocês estejam recebendo, mas depois vocês vão equilibrar, porque vai equilibrar, tá? Então, às vezes a gente vende 3 acompanhamentos por mês, 2 acompanhamentos por mês, e a gente acaba tendo que ir um pouco mais de vezes nesses locais em função do nível de não conformidade. Mas tá normal, é assim mesmo. Nos 2 primeiros meses, 3 no máximo, tá? Depois isso se equilibra. Por quê? Porque eles vão executando as ações do plano. E uma coisa que as pessoas falham muito nessas ações do plano, e que aqui a gente não pode falhar, lembrem, a gente fala muito isso na aula de implementação. Vai ter muita não conformidade, gente. Então, escrevam algo que o cliente, ao invés de se assustar, ele vai entender o que ele precisa fazer de imediato. Porque senão é tanta ação, é tanta coisa que vai estar escrito que o dono vai pegar aquilo e vai dizer, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou fazer isso. Então, priorizem, entreguem uma parte, comentem com ele, essa é a primeira parte, a segunda parte eu vou te passar depois que vocês fizerem essa parte. Vai indo aos poucos. Porque geralmente esses donos são senhores, são pessoas de mais de idade, são pessoas que já têm aquela cultura enraizada, como eu comentei. Então, daqui a pouco tu vai chegar lá com 100 ações para eles fazerem, vai assustar eles. Então, priorizem e vão indo aos poucos nas ações para que eles vão fazendo aos poucos aquelas atividades. Que é um erro muito grande dos profissionais. E é comum a gente querer colocar tudo, tá? Porque a gente sabe que tem todas aquelas não conformidades. Tem muita coisa. Só que quando a gente compara, por exemplo, uma não conformidade que pode ser uma, sei lá, ferrugem no pé de uma mesa. Quando a gente compara essa não conformidade com os alimentos expostos fora da refrigeração, o que pesa mais? O que é mais grave? Os alimentos fora da refrigeração é muito mais grave do que uma ferrugem no pé de uma mesa. Então, a gente tem que ter coerência de entender quais vão ser as ações a serem atacadas, né, priorizadas. São essas mais importantes. Então, o olhar para entender onde que tem pontos de maior risco para a contaminação do alimento é ali que a gente vai atuar de imediato. O que perfumaria, como a gente fala, fica para depois. Gurias, mas tá no checklist? Sim, tá, tudo vai estar. O checklist é para avaliar tudo. Mas, nesse caso, a gente tem que priorizar, tá? Então, temperatura de alimentos precisa ser priorizado, porque é algo que vai influenciar demais na qualidade e na segurança daqueles alimentos ali.
Isso é um ponto muito importante, porque senão a gente fica preocupado com a tela da janela que não tem. Enquanto isso, o funcionário está trabalhando sem camisa. Né? Ou a gente está preocupado com a ferrugem na mesa. Enquanto isso, o alimento fica lá a manhã inteira exposto em cima da bancada. Essa é a visão, a noção que a gente precisa ter ao implementar as boas práticas dentro de uma padaria, tá? Outro ponto é a questão de higiene. A gente pode arriscar que 90% ou mais das padarias não fazem higiene completa dos equipamentos. Primeiro, demora e dá trabalho. Demora e dá trabalho. Eles não fazem. O que eles fazem? Eles lixam os equipamentos. Ou pegam a espátula e raspam com a espátula e dá uma... Tem uns que tem até uma vassoura em cima. Sabe a ponta de baixo da vassoura? E eles fazem assim, ó. Passam em cima para dar uma limpada e bora lá adiante e vamos usar. Então, quais são os pontos que podem gerar um risco à saúde do consumidor, podem estragar alimentos, podem causar um dano ali? Esses pontos que tem que estar nas ações imediatas, urgentes numa padaria. O resto, gente, resto é o resto, gente. Resto é o resto. E isso diferencia os consultores que trazem resultado para aqueles consultores que não conseguem deslanchar. Quem traz resultado foca no que é importante no momento. O resto vai acontecendo ao longo dos anos, gente. A gente atende cliente, por exemplo, atende cliente que há 5, 6 anos, que agora que a gente conseguiu colocar uma mesa com tampo, com um pack de inox. Antes só o tampo era de inox. Depois de 5 anos está tudo bem. A base, que é higiene, controle, está acontecendo. Então, aí, essa é a visão que a gente precisa ter nas padarias, tá? Isso é muito importante. Eu sempre falo, né? E tem um cliente meu muito antigo que ele sempre diz assim: é aqueles 80%, né, Caterina? Aqueles 80%, a gente sabe que a gente não vai ser perfeito, mas a gente busca 80%, não é 100%. A gente sabe que não vai dar, sempre vai ter um detalhe. Então, é buscar o que é prioritário. E isso, gente, vocês precisam entender na padaria. Na padaria, não vai dar para fazer tudo. Não se frustrem. Não se frustrem nesse momento. É atacar o prioritário. Aquelas formas, eles chamam de esteiras, né? Que vai no forno para assar. Gente, não é uma, nem duas, nem três, nem 10 padarias que já disseram que nunca lavaram aquelas esteiras na vida. Nunca lavaram na vida. Uma vez eu perguntei, eu lembro muito desse momento porque foi chocante. Eu disse assim, tá, e me diz assim, de quanto em quanto tempo vocês limpam aqui essas esteiras? A mulher olhou para mim com uma cara assim, meio desconfiada e perguntou, mas tem que limpar? Tem assim. Isso não se limpa, ela me disse. Isso não se limpa. É assim mesmo. É assim, isso é extremamente grave. Extremamente grave, porque eles têm uma cultura de que não se limpa aquela esteira, que fica resíduo de gordura, que fica farelo de pão, farelo de bolo, de tudo que é coisa. Um dia a gente pode mostrar para vocês umas fotos de padarias que a gente tem que são surreais, de tão absurdo que é o negócio. A gente pode fazer análise de não conformidade só de padarias. Só de padarias. Vai ser muito bom. Vai ser muito, gente. Para quem é aluno nosso novo, a gente tem uma live muito famosa que se chama Análise de Não Conformidades ao Vivo. Essa live ela vai voltar exclusiva para vocês, para os nossos alunos. Então, daqui um pouco, daqui 15 dias, pode ser de padaria, já que a gente está com o assunto padaria, a gente vai fazer análise de padarias para a gente ver tudo isso na prática, porque é bem assim. A Gleia botou ali, vassoura na bancada de manipulação. Exato, tem muito essa vassourinha aí. Para dar uma tapeada e bora lá seguir fazer as coisas. Olha só, a Gabi botou uma pergunta aqui que já dá para a gente responder, que é o seguinte. Sobre gurias. Vou aproveitar o assunto de padaria para pedir para falarem sobre processos, rotina de trabalho, rotina de produção. Beleza. Muita variedade de produtos, espaço geralmente pequeno, parece que não tem uma organização do que produzir, quando produzir, quantidade de produzir. Quem que organiza isso? Quem coloca a mão na massa é a equipe. Mas quem faz o planejamento, o que deve ser feito, como deve ser feito, quais produtos tem no cardápio, avaliar o cardápio, se eles estão ganhando dinheiro, se não estão, quando produzir, ordem de produção, tudo isso pode ser nós. Pode ser um trabalho que a gente vai oferecer dentro da consultoria de impacto. Por isso a consultoria de impacto ela tem tanto valor agregado, porque a gente não vai só implementar boas práticas, gente.
A gente pode oferecer tudo isso que a Gabi comentou ali. Eu posso organizar todo o processo de produção, quando produzir, quais produtos produzir, que horário produzir, a quantidade, organizar espaço. Espaço é layout, revisar o layout, revisar fluxo, tudo isso pode estar dentro da consultoria de impacto. Então, ao invés de eu vender só a implementação de boas práticas, eu posso vender um pacote completo para fazer tudo isso no negócio. E isso é um papel nosso, se a gente quiser, obviamente, né? Mas se a gente quer, é um papel nosso. Tem bastante coisa para fazer mesmo. E a variedade de produtos eles fazem sem ter ideia nenhuma, né? E normalmente é o padeiro que determina o que vai ser feito. Geralmente, padaria tem um padeiro responsável e uma confeiteira responsável. E aí o padeiro fica com as coisas salgadas e a confeiteira com os doces. E eles é que determinam. Só que eles não têm percepção de, se hoje eu vou fazer, por exemplo, o padeiro, eu vou pensar em fazer uma empada de frango, e aí eu preciso fazer um recheio de frango, por que eu já não faço um pastel de frango também, e mais um quiche de frango, e mais uma coxinha de frango, para aproveitar o recheio de frango para todos eles e não desperdiçar. Não, eles não pensam nisso. Eles fazem hoje o pastel de frango, mais um pastel de carne, mais um pastel de presunto e queijo, mais um pastel de calabresa. E às vezes é um só, né? E às vezes é uma unidade, gente. E quando a Caterine fala um só, é uma unidade. Não faz sentido algum. Só que na cabecinha deles faz total sentido, porque o cliente quer variedade. E assim eu vou me mostrar para o patrão. Vou mostrar para o patrão que eu sei fazer de tudo. E aí acontece uma bola de neve, fica bola de neve para cá e para lá, porque eles começam a fazer muito produto desperdiçando demais. Isso é super comum quando a gente fala em padarias. Então, ajudar nesse planejamento de produção é essencial. Isso vai dar aquela transformação de reduzir desperdícios e aumentar a lucratividade que a gente tanto fala. Vai dar diretamente esse resultado, tá? E assim, no estalar de dedos, porque eles fazem isso tão mal, que vai ser só um detalhezinho que a gente muda, que já vai fazer muita diferença. É verdade, gente. Muda muito. A Ká colocou ali, pode oferecer um combo, né? A consultoria de impacto já é tudo isso, né? A gente só precisa incluir essas soluções dentro das nossas soluções. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla com vocês, gente. Tentem oferecer a consultoria de impacto. Foquem na consultoria de impacto. Mostrem a transformação da consultoria de impacto. É ela que vai fazer com que vocês consigam fazer isso que a Caterine falou, que vocês consigam padronizar, que vocês consigam organizar a produção, que vocês consigam fazer algo muito além da implementação de boas práticas. Implementação de boas práticas é o básico. Isso tem que ser feito, é o mínimo que tem que ser feito. Agora, tu organizar a produção, tu organizar o processo, tu fazer com que eles façam, que não tenha desperdício, que aumente a lucratividade, só com a consultoria de impacto realmente bem pesada ali, gente. Então, foquem na consultoria de impacto, é o que vai trazer realmente resultado. Porque a implementação de boas práticas, beleza, tu vai implementar, mas tu vai embora. Na consultoria de impacto, tu vai implementar e tu vai ficar ali, tu vai fiscalizar, tu vai vistoriar, tu vai garantir que aquilo está acontecendo. E aí, consequentemente, o resultado vai vir, tá? Gabi botou assim, ai que horror, Gabi. Fiz treinamento em uma padaria. O pessoal começou a rir. Perguntei o que estava acontecendo. 50% tinha vindo de outra padaria. E falaram que os gatos faziam cocô na farinha. E a dona não deixava por... Ai, gente, por fora. Socorro, depois tu me manda qual é a padaria, porque eu sei que é em Santiago e eu não vou ir. Que horror, gente. Mas assim, sim, acontece. E geralmente esses donos são donos mais de idade, que acham que tá tudo certo, que os gatos cagaram a vida inteira naquela farinha e o pão da farinha cagado, nunca aconteceu nada com aquelas pessoas, que é normal, que isso é coisa da gente, que é normal isso, tá? É por isso que a gente tem que focar tanto na transformação. E com esse pessoal da padaria, vender a consultoria de impacto não é fácil. Tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muita comunicação e tem que estar muito claro para vocês qual é a transformação. Porque se tem um pessoal que é difícil de vender, é o pessoal da padaria. Porque para eles está tudo bem, gente. Eles estão há 40 anos fazendo daquele jeito. Eles estão há 40 anos usando a farinha cagada. Por que agora eles não vão usar? Então, a gente tem que ter muito argumento para conseguir convencer eles, tá? E o nosso argumento é sempre a transformação. Sempre a transformação. E agora, convido vocês a anotarem aí, tá?
Se vocês ainda não têm certeza da transformação, estudem a aula de novo. A gente vai repetir isso quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Se tem um senhorzinho que é dono de uma padaria e já está fazendo aquilo há 30, 40 anos, como que te convence, gente? Só com a transformação. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Tem que entender transformação. Assistam quantas vezes forem necessárias. Inclusive, tem vários livros que falam sobre isso, e um deles diz que para a gente conseguir realmente absorver um conhecimento, a gente precisa assistir 7 vezes. Assistir, ler, enfim, absorver esse conhecimento da forma que for, no mínimo 7 vezes, para conseguir incorporar. Vocês têm a chance de estudar e treinar ainda lá na comunidade. Então, façam isso, tá? Coloquem depois transformações dos serviços em padarias lá na nossa comunidade. Vamos fazer esse exercício juntos, para que vocês ou aqui, né? Treinando, né? Ou aqui, coloquem aqui também pra gente. E, gente, não pensem que é uma bobagem a transformação. Ai, mas eu já tentei. Não, se tu focou na transformação e não deu certo, é porque ainda falta transformação. E ontem a gente fez o segundo encontro do desafio e a gente viu, né? Quem estava ali no encontro viu que ainda falta muito a gente entender a transformação. A transformação é o que vai estar no nosso argumento. E é ela que a gente vai usar para vender o nosso serviço nas padarias mais ainda, tá? Mas retomando aqui, então, implementação de boas práticas em padarias. Começamos pelo diagnóstico, mas não com aquele olhar padrão que a gente tem, com o olhar de uma visão sistêmica, uma visão ampla sobre o negócio como um todo. Por quê? Porque elas vão estar em um estado crítico. Vão estar, gente. Já esperem isso. Então, o plano de ação não vai ser um plano de ação normal, tradicional. Vai ser um plano de ação focado em ações agora, imediato, urgente, porque vai ter muita coisa para fazer. Então, começa com aquelas ações que são mais importantes, que envolvem qualidade, segurança do alimento, envolve saúde do consumidor, para depois a gente fazer aquelas coisas, aquelas segundas ações que não vão ter tanto impacto nesse momento. Então, priorizem ações que são importantes, tá, gente? Que tem um risco à saúde ou alguma coisa nesse sentido, tá? É como se a gente tivesse uma casa pegando fogo, tá? Como se fosse isso, uma casa pegando fogo. O que a gente vai priorizar nessa casa? Salvar as pessoas, obviamente. Vamos salvar as pessoas que tem lá dentro. É isso que a gente vai fazer. Quando a gente chega nessa padaria, é essa visão. Vamos salvar as pessoas, os clientes, os consumidores, porque tem muito risco ali. E assim, gente, muitos vão argumentar, vai para o fogo, vai lá para o forno, meu forno vai a 300 graus, vai matar tudo que tiver lá. Não caiam nessa, tá? Não caiam nessa, por quê? O grande problema não é o antes do forno, o grande problema é o pós-forno, que é a contaminação cruzada que acontece depois do produto já assado. Esse é o grande pepino. Porque se as coisas estão sujas, se não tem higiene pessoal, se não tem o mínimo do básico, as pessoas vão lá pegar esse pão já assado e vão contaminar o pão. De nada adiantou ter passado pelo forno. Pode ter sim matado algumas bactérias lá no forno. Sim, vai matar, inclusive. Mas as pessoas vão recontaminar. Esse é o grande problema. Ó, a galera botou, eles falam isso, que a temperatura alta mata tudo. Ela vai matar quase tudo, não tudo, tá? Tem algumas coisas que não vai matar. Mas, e o pós-forno? Esse é o pior. E a montagem de uma torta fria, por exemplo, que bota pão, e bota maionese, e bota cenoura, e bota beterraba. Maionese de ovo, né? E a manipulação pela mão, que não está lavada, com esmalte, com um anel. E aí, essa higiene pessoal faz com que a falta dessa higiene pessoal, que é um dos pontos cruciais, faz com que essa torta seja contaminada, mesmo que o pão já tenha sido assado no forno, que é o que eles falam. Então, esse também é um ponto crucial da gente entender, né? A higiene pessoal dessas pessoas. Tanto a questão de uniformes, forma como eles se portam, atitudes, hábitos, se lavam as mãos ou não lavam, como que eles fazem essa rotina, esse dia a dia lá, em relação à higiene pessoal, tem que ser observado e tem que ser levado em conta. E vai ser difícil de mudar, já vamos avisar vocês. Não vai ser difícil. Vai ser muito difícil, gente. Não, e aí entra um terceiro ponto da implementação, tá? Diagnóstico com visão geral,
plano de ação com ações imediatas, plano de ação com revisão mais frequente, semanal, a cada 2 dias, depende da gravidade, mas revisar com muita periodicidade no começo. E terceiro, treinamentos, vários treinamentos, rápidos e simples. Não precisa sentar na frente de um computador e botar a pessoinha ouvindo. Reúne a equipe, 15 minutinhos, explica sobre higiene da esponja. Estou dando um exemplo. 15 minutinhos de pé, na frente da pia. Olha, gente, a partir de agora, todos os dias, após o final do turno, a gente vai pegar essa esponja, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vocês vão deixar assim, no final do turno faz isso. Ponto. 15 minutinhos na frente da pia. Ou seja, que assunto for, se é uma questão de limpeza do forno, chama para frente do forno. Gente, a partir de agora a gente vai fazer assim, assim, assado, fazer isso, fazer aquilo. Entenderam? Show? Treinamentos rápidos e simples para que essas pessoas compreendam, para que essas pessoas façam, tá? Sem precisar atrapalhar o fluxo, sem precisar parar a produção deles para fazer isso. Isso faz tanta diferença, mas tanta diferença ao longo da implementação de boas práticas que vocês não fazem ideia, gente. Por quê? Porque está no dia a dia. Quando eles usarem o fone, eles já vão lembrar daquilo e já vão fazer. Agora, quando eles vão lá, eles sentam na frente do computador, eles estão loucos de sono, eles estão nem aí porque a gente está fazendo, eles estão só por ir para casa. Aí a gente fica lá falando que a legislação tal exige que faça tal coisa. Não é isso, gente. Não façam isso. Isso só atrapalha, só dificulta o processo de aprendizado deles e de execução. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o pessoal que trabalha em padaria são pessoas muito simples, mas muito simples, gente. Em restaurantes, normalmente a gente até tem pessoas que têm ali uma formação em gastronomia ou fez um curso profissionalizante de chefe de cozinha, mas em padarias isso é muito raro, muito raro. Ou seja, o pessoal ali não tem escolaridade, eles não têm noção do que a gente fala em termos técnicos. E quando a gente chega lá, a gente tem que ter a humildade de entender que nós somos as pessoas estranhas e que nós é que temos que nos adaptar àquele ambiente. Então, não venham falar para eles que, olha, se tu não lavar a mão, vai ter uma bactéria, Staphylococcus aureus vai passar para o alimento. Gente, não, pelo amor de Deus. Termos simples que podem parecer bobos demais para a gente, mas que eles vão entender. Eles vão entender, por exemplo, se a gente chamar a bactéria, a contaminação, de um bichinho que a gente não enxerga, um micróbio, uma coisinha que a gente não vê, mas que pode trazer uma contaminação e um grave prejuízo para as pessoas. Termos muito simples, gente. Muito, muito simples. Essas pessoas têm dificuldade em entender. Se precisar desenhar, desenha. Se precisar fazer junto, que inclusive a gente indica, faça. Um treinamento, por exemplo, sobre como higienizar aquela esteira, por exemplo, vai ser muito mais efetivo se a gente fizer junto com eles. Como lavar as mãos vai ser muito mais efetivo se a gente fizer junto com eles. Então, tenham essa humildade, tá? E outro ponto, nós entendemos de boas práticas, mas eles entendem do processo. Então, não queiram achar que vocês sabem mais. Não. Pelo contrário, o padeiro que está lá, que não tem nenhuma formação, ele sabe fazer pão de olhos fechados. Eu não faço nenhum pão. Não tem como eu fazer. Nem que eu estude, eu não vou conseguir fazer. Como é que eu vou chegar lá dizendo que eu sei mais do que ele? Jamais, gente. Deus o livre, gente. Jamais. Essa humildade tem que estar presente e incorporada em vocês. Senão as boas práticas lá não vão funcionar. Não vão. A Gleia botou ali, né? Uma troca de conhecimento, exatamente isso. Gente, a gente já falou muito sobre isso. Essa era de que consultor tem que ser arrogante, tem que ser brabo, tem que exigir, tem que brigar com a equipe, isso aí é coisa do passado. Se vocês ouviram isso, eu tenho que brigar, eu tenho que cobrar eles, eu tenho que tratar eles assim para eles fazerem as coisas. Gente, se vocês ouviram isso, eu já ouvi. Isso é coisa do passado, isso não existe, tá? Não existe. É uma troca de conhecimento, onde vocês sabem a parte técnica, que vai contribuir para que não tenha problemas na saúde do consumidor, para que melhore a qualidade do produto, entre outros fatores que a gente sabe. E eles vão ensinar vocês sobre um processo que vocês não fazem ideia como funciona. Mas eu já estudei sobre padarias. Uma coisa é a gente estudar, outra coisa é a gente estar dentro daquele processo. Né? Quando a gente entra dentro de um estabelecimento, eu e a Caterine,
A gente não conhece nada sobre aquele estabelecimento, absolutamente nada. A gente sabe sobre a consultoria de alimentos. Agora, aquele estabelecimento é dele. Aquele estabelecimento é só ele que tem aquele processo. O processo é dele, é novo. Então, a gente está ali para aprender sobre este processo. Dentro deste aprendizado, a gente vai contribuir com o nosso conhecimento. Tá? Então, isso é tão importante, que senão a gente chega lá querendo impor, querendo fazer com que eles façam tudo de uma hora para outra, querendo mudar uma cultura que já existe. E não é assim, gente. É aos poucos que as coisas vão acontecendo. É bem aos poucos. E por que a gente fala isso? Para vocês também não se frustrarem. Porque senão vocês acham que vocês vão começar a atender uma consultoria e em um mês vai estar tudo bem. Gente, a gente atende clientes há anos e não está tudo bem. Tá tudo certo. A gente tem que entender, compreender isso. Que é um processo, é uma pessoa que geralmente, quando a gente atende lugar, tem gente que tem o dobro da nossa idade. É uma pessoa que tá ali com a metade da minha idade, querendo me ensinar uma coisa que eu não quero aprender, porque eu já faço assim há muitos anos, eu não quero, eles não querem aprender o que a gente tem ali. Então, são a passos de formiguinha para que a gente tenha resultado. E é importante que a gente entenda isso para não se desmotivar, para não achar que o nosso trabalho é uma droga, para não ficar achando que, tipo, o problema sou eu não sou um bom consultor porque eles não estão fazendo. Não, gente, não é assim. São muitos fatores que envolvem. Inclusive, quando a gente fala em padarias, o acompanhamento periódico é o mais adequado também. Por quê? Porque a gente consegue espaçar as nossas visitas. Quando a gente vai mudar uma cultura de uma empresa, principalmente em padarias, que são muito tradicionais, a gente precisa de tempo. Não vai mudar a cultura em 2 meses. Boas práticas é mudança de cultura, gente. Isso tem que ficar claro para vocês. Boas práticas não é cumprir regra, é mudança de cultura. Mudança de cultura envolve mudanças de hábitos. Muito tempo. As pessoas têm culturas que a gente não imagina. Quando vocês começarem a entender essa realidade, vocês vão ter noção que a gente não, nem por 1 milésimo de segundo, imagina o que elas vivem na casa delas. E aí, desde questões de passar uma vassoura que estava no chão em cima da mesa, usar várias questões, né? Usar panos que usa no vaso para limpar uma mesa, enfim, gente, coisas que para nós são absurdas, para essas pessoas é normal. E aí, quando a gente implementa boas práticas, essa mudança de cultura vai levar tempo. Então, não adianta a gente querer implementar boas práticas em 1 mês, não vai funcionar, não vai. E aí, quem dera funcionasse, não funciona. Aí, um serviço de 6 meses, no mínimo, 6 a 1 ano, se torna algo muito interessante para o cliente, porque ele tem um valor fixo a ser pago, nossa consultoria de impacto, que não vai ser tão alto, e a gente consegue trabalhar de forma efetiva. Porque com a frequência, indo a cada 15 dias, por exemplo, a gente trabalha em cada visita de forma leve, suave, pontos importantes de boas práticas. Porque é mudar a cultura dessas pessoas. E cria vínculos, isso é muito bom. Vocês começam a criar vínculos com as pessoas. Vocês começam a mostrar para as pessoas que vocês também falham, que vocês também são humanos, que vocês também sofrem, que vocês às vezes não estão bem. Esses dias eu cheguei num cliente, eu não estava legal. Sabe quando tu não tá naqueles dias que tu não tá legal, não estava legal. Aí eu cheguei no cliente, mas isso faz anos, né, gente, que eu tô ali. Aí eu cheguei lá e um funcionário dele se chama Ricardo, ele me disse assim, o que aconteceu? Que tu tá com essa cara? Eu disse, Ricardo, hoje, sabe aqueles dias que tu levanta, mas tu não gostaria de levantar? Ele, sim, eu sei. Esses dias estava assim também. Então, tu começa a criar vínculos. Ele percebeu que eu não estava bem. Isso é bom para a relação e para a mudança de cultura de vocês. Quando tu cria vínculos, as pessoas começam a se conectar mais contigo e a entender que eu não estou aqui para cumprir regra. Eu estou aqui porque é o meu papel, a minha função, assim como a tua é fazer o pão, a minha é fazer essa. E aí a gente começa a trabalhar dentro de uma mudança de cultura através de conexões, de vínculos. E implementar boas práticas, gente, é isso. É criar vínculos com as pessoas para mostrar para elas que nós estamos no mesmo barco, que nós somos iguais a elas. Estamos no mesmo barco, porém nós estamos num barco da qualidade e eles estão no barco da produção. Né? A gente tem que lembrar, e essa questão que a Caterine comentou, se a gente não sabe o que passa na casa das pessoas, a gente não faz ideia. Ideia nenhuma, gente, do que passa na casa das pessoas. Assim como elas não sabem o que passa na nossa. Então, se a gente não tiver a capacidade de compreender as pessoas, nenhuma implementação vai dar certo. Elas não vão fazer, elas não vão querer. Elas não vão achar que isso é importante, elas não se conectaram contigo.
Isso é tão importante, gente. Se a gente pudesse dizer apenas uma coisa para fazer a consultoria dar certo, é se conectar com as pessoas. Essa é a principal. Principal, gente. E aí vocês têm que largar, né? Deixar aquela bagagem de conhecimento de que eu estudei muito, tirei 10 em várias matérias, eu fui excelente aluno, tenho um diploma de graduação. Esquece isso. Não é isso que vai fazer diferença. Não é, gente. Não é. Outro dia eu contei lá na nossa comunidade sobre a Dona Eva, né? Quem é que escutou a Dona Eva, a história da Dona Eva? Dona Eva é uma querida. Não parece a Dona Eva, né? Tempo. Não, mas a Dona Eva tá voando por aí, fazendo cursos de tecnologia de alimentos. A Dona Eva, nos dinheirinhos da Dona Eva. Gente, a Dona Eva trabalhava lavando louça de um restaurante, que é meu cliente até hoje, lavando louça. Louça. E ela incorporou tudo aquilo porque a gente se conectou. E ela leva para a vida. Aí eu contei lá que ela fez um curso de tecnologia de alimentos e a professora chegou para ela para conversar e ela disse assim, não, isso eu já sei tudo, que eu aprendi tudo com a Caterine. E ela me mandou um áudio dizendo, eu só precisava do diploma porque eu já tinha aprendido tudo contigo. E a função dela era lavar louça, gente. Você tem noção? E ela manda mensagem direto, participa das nossas lives na app, né? Uma queridona, conexão, gente. Pessoa extremamente simples. Então é isso que vocês têm que buscar, tá? É se conectar, porque assim é que as boas práticas vão acontecer. Esqueçam lei. Esqueçam RDC. Esqueçam tudo isso, gente. Nada vai funcionar sem conexão. Nada. Eu me lembrei da Fábio. Quem acompanha nossas lives no Domínio conhece a Fábio. A Fábio é a dona da agroindústria La Casa Nostra, que ela tá sempre nas lives do Domínio. Uma cliente nossa, gente. É uma cliente nossa, ela assiste todas as lives, ela nos manda. Então, essas conexões que a gente tem que criar com as pessoas. Todo o trabalho da consultoria é baseado nisso. Todo, gente. Então, para resumir a questão do nosso tema de hoje, né? Por onde começar a implementação, aprendemos diagnóstico, plano de ação, treinamento simples, didáticos, mas um bônus ainda. Conexão com as pessoas. Se conectem com as pessoas. A implementação ela só vai funcionar se tiver essa conexão. Tá? Isso é a base de qualquer relacionamento, obviamente. Mas no caso de implementação dos controles, mais ainda. Em padarias, então, mais ainda. Mais ainda. E para se conectar, tem que se conhecer. E aí as nossas aulas de mentalidade são essenciais. Ninguém consegue ser uma boa pessoa para os outros se não é para si mesmo. Então, tudo começa por lá. Por isso que as coisas estão interligadas. E aí, uma live de como implementar boas práticas, a gente já fala de mentalidade. Saímos numa reflexão. É sempre assim, gente. É quase um coach essas lives. Ai, gente. Dúvidas sobre como implementar boas práticas em padarias? Perguntas específicas, algo que vocês tenham em mente. Dá um espacinho, porque eu acho que dá um delay, né? Até eles perceberem, eu acho que dá um delay. Então, a Gleia. O que achou, hein, Gleia? Tu que tá no meio de uma... A Gleia tá no meio do furacão do início das padarias. Eu tava procurando uma palavra, pode ser furacão. O que tu achou, Gleia? E é bem assim com essas pessoas, gente. Bem assim mesmo. Bem assim. Dificilmente a gente vai conseguir executar uma boa implementação sem esses pontos aí, tá, gente? Isso tem que ter em mente. A gente fica tão preocupado com outras coisas. Esses dias uma moça mandou pra gente no direct, não me lembro quem era, enfim, que ela mandou assim, ó, tem que ter muito jogo de cintura mesmo, né? Ela mandou assim, precisa ter a tela tal para fazer não sei o que lá, e eu posso fazer isso, e a minha vontade, claro, de não falar isso para as pessoas que não são nossos alunos. Se vocês fossem nossos alunos e perguntassem isso, nós ia falar isso para vocês. Mas a vontade que eu tinha para dizer para ela, eu disse, amiga, a tela é o de menos. A tela é o de menos nesse caso. O problema não é a tela. Até a gente fazer a tela, e tem tantas outras coisas que a gente precisa pensar. Tá? Gurias, a Gabi botou. Eu queria que vocês falassem sobre as tecnologias que a gente pode usar, que vocês citaram nas aulas, mas não sei quando e para o que aplicar. No caso de padarias, meu Deus, todas elas.
Todas as tecnologias que a gente falou nas aulas dá para aplicar para padarias. Ultracongelamento para tortas, para salgados, para doces, para tudo. Porque aí eu consigo reduzir a quantidade de produção no mês, aumentar a minha quantidade produtiva quando eu produzo, ultracongelar e ter um estoque maior de produto. Então, ultracongelamento, todos, tá? Não precisa ser hoje, tá? Mas pode ser, a gente já vai dar uma pincelada. Então, ultracongelamento para padaria é o que mais a gente tem, tá? Embaladora vácuo. Oi? Só um detalhe do ultracongelamento, tá? Muita gente acha que o ultracongelamento ele deve ser usado só para quem vende o alimento embalado. Mas não, gente. Nesse caso da padaria, a padaria não. O que a gente está falando aqui não é vender o produto embalado, é ultracongelar para utilizar no próprio processo. Porque mantém qualidade. Salgados, aquele monte de salgadinho que se vende em padaria, coxinha, empadinha, pastel, enfim, tudo aquilo pode produzir uma vez no mês só e deixar ultracongelar e deixar congelado para usar o mês inteiro. Então, é agilidade de processo. Conseguir otimizar isso aí, esse processo. Eu atendi uma padaria aqui em Caxias que eles faziam isso com as tortas, tá? O que acontece? Eles tinham um ultracongelador, eles produziam tortas 2 vezes no mês só. E eles ultracongelavam tudo. Mas eles vendiam só na padaria as tortas. Então, eles ultracongelavam tudo, deixavam no freezer e durante o mês inteiro eles iam usando aquelas tortas ultracongeladas para não precisar ficar produzindo, porque eles não tinham pessoas para produzir. Então, eles destinavam aquelas pessoas 2 vezes no mês só, as pessoas que estavam ali, produziam tudo, ultracongelavam e iam usando durante o mês. Então, ultracongelador, embalador a vácuo também, por exemplo, abri uma peça de queijo, fatiei aquela peça de queijo enorme, não usei todo o queijo, eu posso embalar a vácuo para o queijo durar mais e manter a qualidade. Utilizando internamente, gente. Queijo, presunto, alguma massa, algum recheio, tudo eu posso ultracongelar ou embalar a vácuo para que eu aumente a durabilidade desses insumos e eu não tenha desperdício, eu não reduza a qualidade, entre outras coisas. A Cá disse, já vi aqui padaria vendendo pão congelado. Sim, é uma opção. Usa o ultracongelamento para melhorar o processo e também para vender os produtos em outros pontos de venda ou no próprio ponto de venda congelado. Está muito em alta, principalmente pães diferenciados, fermentação natural, onde não vai ter uma produção tão grande, deixa ultracongelado e faz na hora. É bem comum isso acontecer, tá? Os principais aí é o ultracongelamento e o vácuo, né, Latoya, que eu lembro assim de cabeça de tecnologia para padaria. São os principais que tem para a gente utilizar e otimizar esse processo, tá? Sempre lembrando, tá? Que esses processos, essas tecnologias vão ajudar na transformação que a gente promete, no aumento de lucratividade. Porque eu vou reduzir tempo de processo, reduzindo tempo de processo pode até mesmo reduzir número de funcionários, e isso aumenta a lucratividade. E outra tecnologia que me veio na cabeça agora são os próprios equipamentos de padaria, por exemplo. A gente já viu em inúmeras feiras aqueles equipamentos que produzem os salgados de uma forma automática extremamente rápida, muito rápida, que chega a produzir ali 1000 salgados em 1 minuto, 2 minutos, porque muito legal, gente. Ali e bota a massa, coloca a massa num lugar, recheia no outro e faz uma produção muito rápida, muito rápida. Não precisa ter 3, 4 funcionários que antes se tinha só produzindo salgado, por exemplo. Bem legal. Inclusive, isso aí impressionante, na verdade. A Gleia pediu ali. Gurias, já te perdi, Gleia. Aqui, gurias, que termômetro eu uso para ver se os equipamentos de refrigeração estão ok? O ideal é a gente utilizar, primeiro, o equipamento ele tem que ter um termômetro próprio, tá? Dentro do equipamento tem que ter um termômetrozinho, caso ele não tenha aquele externo, tá? Já, que verifica a temperatura. Para a gente verificar se essa temperatura está ok, o ideal é utilizar um termômetro laser, mas o infravermelho. Mas às vezes é muito caro, se torna muito caro. Então, se tu tem um termômetro de espeto, tá tudo certo também. Tu espeta o produto que tem ali, ou tu coloca entre o produto, o que tem, tá, Gleia? O que tem dá pra gente usar. Claro que o ideal é utilizar o infravermelho, porque daí fica mais fácil, fica mais viável. Mas se não tem o infravermelho, a gente usa o de espeto, fura o alimento ou coloca entre 2 alimentos ali, caso não dê para furar, para verificar, tá? Mas todo o equipamento precisa ter o seu próprio termômetrozinho, tá? Que é aquela da cordinha que fica lá dentro, tá? Caso não tenha já, né? Porque a maioria já tem.
Um detalhe importante da medição de temperatura nos equipamentos: sempre meçam a temperatura do alimento que está mais distante da saída do frio. Porque se esse alimento está na temperatura correta, o que está próximo daquele ventiladorzinho que fica ali girando e disseminando aquele frio, vai estar já com a temperatura adequada também. Então, sempre escolham um alimento mais distante para fazer essa medição de temperatura. A Gabi botou, fiquei curiosa com a maionese e os molhos a vácuo, super interessante. Gabi, eu atendo um restaurante, na verdade é uma rede, né? São 3 restaurantes juntos, que eles têm uma indústria. Tudo sai da indústria. Eles fazem maionese, molhos, queijos, tudo da indústria. E é tudo embalado a vácuo ou ultracongelado. Então, eles fazem, por exemplo, 20 quilos de molho pesto, porcionam nas embalagens menores, colocam no vácuo e distribuem para os outros restaurantes deles, para a rede, né? E isso está acontecendo muito mesmo. Porque tu otimiza a produção, tu reduz desperdício, tu padroniza produto e processo, muita coisa. Então, isso é uma tendência muito forte para os estabelecimentos nos próximos anos. Fazer essa padronização para evitar todos esses problemas, sabe? Grande isso. E até mesmo em restaurantes que é um só, tá? Tem vários que tem, já usam esse sistema, tá? Isso aí. A perguntou, uma dúvida, para calibrar os equipamentos, como fazem? É nós ou uma equipe especializada? É uma empresa especializada, tá? Que faz a calibração. Por quê? Quando a gente calibra os equipamentos, a gente precisa de um certificado de calibração. E para fornecer esse certificado, só uma empresa que faz, né, esse tipo de calibração. Que talvez não seja a mesma empresa, dependendo de qual empresa tu for ver, que faça a calibração de balanças e calibração de termômetros, por exemplo. Obviamente vão ser empresas diferentes, então tu tem que procurar as mais próximas, né, na região, também as mais baratas, que é importante, mas sempre verifica se tem certificado de calibração para ser válido, tá? Às vezes, esses dias uma moça perguntou pra gente no direct também se dava para usar o termômetro da Shopee. Dá para usar o termômetro da Shopee? Dá, mas tem que mandar calibrar, né, gente? Então, compra lá na Shopee o termômetro, se quiser, onde quiser, porque tem, realmente funciona, mas tem que mandar calibrar. E aí a gente manda nessa mesma empresa aí que calibra, tá? Inclusive, fica a dica, a Shopee aí, ó, os termômetros laser, termômetros espeto, tem muitos bons, só tem que mandar calibrar. E são muito mais baratos, gente. São. Tem nem comparação. Eu não vi o termômetro laser, mas eu acho que o termômetro laser na Shopee tá uns 50 reais, gente. Imagina, um termômetro laser numa loja especializada tá 350 a 400 reais. Né? Mas lembrando, novamente, tem que mandar calibrar.